Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Esquecer o que você ia fazer ao entrar em um cômodo, quando sua alma fica em risco. Todo mundo já passou por isso. Você sai de um lugar com uma intenção clara, atravessa o corredor, entra em outro cômodo e simplesmente esquece. Para no meio do espaço, olha ao redor e não faz ideia do que veio fazer ali. A explicação mais comum é distração, mudança de ambiente. O cérebro reinicia ao cruzar um limite, mas existe um detalhe que quase ninguém considera. Esse esquecimento não acontece no caminho. Ele acontece exatamente quando você cruza a porta, como se algo naquele limite interrompesse você, como se algo naquele espaço não quisesse que você lembrasse. Caio começou a notar isso depois de uma sequência de episódios estranhos dentro da própria casa. Sempre o mesmo padrão. Ele sabia exatamente o que ia fazer, tinha clareza, mas no momento em que atravessava a porta, tudo sumia. No começo, ele ignorou, achou normal. Acontece com todo mundo. Mas uma noite, algo ficou diferente. Ele saiu do quarto para pegar água, pensando claramente no que ia fazer. Caminhou pelo corredor, abriu a porta da cozinha e parou. Esqueceu. Mas não foi um esquecimento comum. Foi abrupto, violento, como se o pensamento tivesse sido arrancado. E junto com isso, veio uma sensação, um peso no ambiente, um silêncio estranho, como se a cozinha estivesse ocupada. Ele ficou parado por alguns segundos, sem saber o que fazer, e então voltou para o quarto. No momento em que cruzou a porta de volta, lembrou: água. Era isso. Ele parou, pensando. Não fazia sentido esquecer e lembrar exatamente ao cruzar os limites. Na noite seguinte, ele decidiu testar. Ficou no quarto. Pensou em algo simples. Vou até a sala pegar o controle. Repetiu mentalmente. Fixou a ideia, caminhou até a porta e atravessou. No exato momento em que entrou na sala, esqueceu. Mas dessa vez, ele não saiu. Ficou ali, forçando a memória, tentando lembrar. E então, algo aconteceu. Quanto mais ele tentava lembrar, mais o ambiente ficava pesado, mais silencioso, como se algo estivesse reagindo à tentativa, como se não quisesse que ele recuperasse aquilo. Ele sentiu o corpo arrepiar, não de frio, mas de presença, como se tivesse alguém ali, muito perto, mas invisível. Caio respirou fundo e deu um passo para trás, voltou para o corredor e no momento em que saiu da sala, lembrou: controle. Exatamente como antes. Agora não era coincidência, era padrão. Nos dias seguintes, ele começou a perceber algo ainda pior. Não acontecia em todos os cômodos, apenas em alguns, e sempre nos mesmos: a cozinha, a sala, um pequeno banheiro no fundo da casa. Como se aqueles lugares tivessem algo em comum, como se fossem pontos específicos. Ele começou a evitar entrar neles, mas nem sempre conseguia, porque às vezes esquecia antes mesmo de perceber que estava indo para lá, como se algo estivesse conduzindo ele, até a noite em que decidiu resistir. Ele ficou no corredor, olhando para a porta da cozinha, sabendo exatamente o que aconteceria, e mesmo assim, entrou. No momento em que cruzou, o esquecimento veio, mas dessa vez, ele não saiu. Ficou ali, parado, sem saber o motivo de estar ali, mas consciente de que aquilo estava acontecendo, e então, viu. Não com os olhos diretamente, mas pelo canto da visão. Uma sombra, parada, próxima demais, como se estivesse ao lado dele o tempo todo. Ele tentou virar, mas algo impediu, como se o próprio corpo não permitisse olhar diretamente, como se existisse uma regra. Ele deu um passo para trás, tentando sair, mas o corpo não respondia. E naquele momento, uma percepção surgiu.
Aquilo não estava apagando a memória, aquilo estava interrompendo, porque se ele lembrasse, se ele tivesse consciência completa naquele espaço, ele veria, e se visse, não conseguiria sair. Caio conseguiu dar mais um passo e saiu da cozinha. No mesmo instante, lembrou de tudo. Mas agora, junto com a memória, veio o medo. Porque ele entendeu. Aqueles espaços não eram vazios. Nunca foram. E o esquecimento não era falha. Era proteção. Algo dentro dele estava impedindo que ele percebesse o que realmente existia ali. Como um bloqueio, como um limite. Mas esse limite não é perfeito. E com o tempo, começa a falhar. Caio desapareceu poucos dias depois. A casa foi encontrada vazia, sem sinais de invasão, sem luta, sem explicação. Apenas um detalhe chamou a atenção. Todas as portas estavam abertas, e em uma delas havia marcas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como se alguém tivesse tentado sair e não conseguiu. Porque o verdadeiro perigo de esquecer o que você ia fazer ao entrar em um cômodo não é a confusão, é o que você deixou de perceber, é o que estava ali, esperando você lembrar. E quando você finalmente conseguir lembrar, talvez já esteja tarde demais para sair. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.